Núcleo de Radiodramaturgia, EBC, tem o prazer de apresentar a série Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio, O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Afonso Henrique de Lima Barreto, melhor conhecido como Lima Barreto, nasceu em 1881 no Rio de Janeiro, filho de negros nascidos escravos. Após a abolição da escravatura no Brasil em 1888, o pai trabalhou como tipógrafo e a mãe como professora, o que levou Lima Barreto ao contato íntimo com a arte da palavra. Estudou no Colégio Pedro II e passava as tardes na Biblioteca Nacional. Em seus escritos, alguns com indisfarçáveis traços autobiográficos, há uma crítica bastante forte à sociedade brasileira que considerava preconceituosa e hipócrita. Lima Barreto tratava disso a partir de um estilo absolutamente irônico e com o charme e a elegância daquele início de século XIX que também inventava o samba e o choro. Um desses contos críticos e bem-humorados é o que vocês vão ouvir agora em O Homem que Sabia Javanês. Em uma confeitaria, certa vez, contava ao meu amigo Castro as peças que havia pregado para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para obter mais confiança dos clientes, que chegavam ao meu escritório à procura, não do bacharel, mas de um feiticeiro e adivinho. Contava eu isso, e meu amigo me ouvia calado, gostando daquela minha conversa vivida, até que me interrompeu a esmo quando esvaziamos os copos. Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única. Sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tem aguentado lá, no consulado. Cansas, mas não é disso que me admiro. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui? Depois que entrastes para o consulado? Não, antes. E, por sinal, fui nomeado cônsul por isso. Ah, não! Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebo. Mandamos buscar mais outra garrafa, enchemos os copos e continuei. Eu vinha chegado havia pouco ao Rio. Estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no Jornal do Comércio o seguinte anúncio: precisa-se de um professor de língua javanesa. Cartas para o Jornal do Comércio. Ora, disse cá comigo, tipo de colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu conseguisse preparar umas 4 palavras, ia apresentar-me. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde, sem pensar dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia nem que livro iria pedir, mas entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, decidi consultar a enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maleu-polinésico. Possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. Incrível! A enciclopédia dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins, escrevia palavras na areia para guardá-las bem na memória e habituar a mão a escrevê-las. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado dos aluguéis dos cômodos, ainda continuei no quarto engolindo o meu ABC malaio.
E com tanto afinco levei o propósito que de manhã eu sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí, mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado. Senhor Castelo, quando sale da sua conta? Breve, espere um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês e... Respondi-lhe então com a mais encantadora esperança. Por aí o homem interrompeu-me. Que diabo veio a ser isso, Senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Oh, alma ingênua. O homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu cá por mim não sei bem, mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau. E o senhor sabe isso, Senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a carta, passei pelo jornal e lá a deixei. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebia eu uma carta para ir falar ao Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a Rua Conde de Bonfim, não me recordo bem que número. Neste meio tempo, continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês. Além do alfabeto, fiquei sabendo o nome de alguns autores, também perguntar e responder como está o senhor, e 2 ou 3 regras de gramática, lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Bem, não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, pode ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo. As mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do doutor me receberam, me acolheram e me reconfortaram com maternal carinho. Toda a minha vida foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada. Mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam, os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Bati. Custaram-me a abrir. Veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelos de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras com grandes leques pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos balonê. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco, um tanto trôpego, com um lenço de alcobaça na mão. Foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime enganar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou o professor de javanês que o senhor disse precisar. Oh, sente-se. O senhor é daqui do Rio? Não, eu sou de Canavieiras. Quê? Como? Fale um pouco alto, que eu sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia. Onde fez os seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu o javanês? Indagava-me com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira.
Meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante. Veio para a Bahia, estabeleceu-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casou-se, prosperou e foi com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E a sua forma física? Não sou lá muito diferente de um javanês. Esses meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele amorenada podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu bem sabes que entre nós há de tudo, né? Índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem, continua. Então, está disposto a ensinar-me javanês? Pois não, a resposta saiu quase sem querer. O senhor há de ficar admirado que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas eu quero Não lhe tenho dizer... que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor, é dizer... Castelo. Castelo? O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou siamês que lhe dera em Londres em agradecimento, eu não sei a que serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Disse-me quem me deu o livro que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o destino que me rogou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele me deu o livro e disse-me o que prometer ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Guardei em um canto e levei a minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele, mas de uns tempos para cá tenho passado por tanto desgosto. Tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, já que não quero que os meus últimos dias anuncie o desastre da minha posteridade. E para entendê-lo, é claro, que preciso entender o javanês. Eis aí. Calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos. Quer ver o tal livro? Claro que sim. Bentinho! Ô Bentinho, vai lá dentro e apoia o livro que sempre digo para não mexer. Perdi todos os filhos, sobrinhos, e só me restou uma filha casada, cuja prole, porém, está reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um tomo antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha da frente, e por isso não se podia ler a data da impressão. Barão, mas ora veja, trata-se das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei ao velho barão que não percebeu que o prefácio estava escrito em inglês e por isso eu chegava até essas informações. Depois disso, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Estive ainda folheando o sumário, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de língua estranha, até que, afinal, acertamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco, dava a primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu.
Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto, levamos 1 mês. E o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram. Acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com o que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro do barão ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única, um assombro, tão moço. Ah, se eu soubesse javanês, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se incomodava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Basta entendê-lo. Assim evita-se a fadiga do estudo e cumpre-se o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do livro. Como ele ouvia aquelas bobagens! Ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo. E eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado, passava, enfim, uma vida e tanta. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa boa ao meu javanês e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, Castro, mas em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal idioma malaio. Posso imaginar. E esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Mas, barão, perceba a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo. Qual? Vá, menino. Você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só um homem que sabe javanês. Imagina, que portento! Se soubesse javanês. Os chefes de seção levaram-me aos oficiais. Um deles me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. Então sabe javanês? É difícil. Não há quem o saiba aqui. E o outro com inveja. Mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Como assim, javanês? Não sei Kanak. E fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pincenê no nariz e perguntou. Então sabe javanês? Disse que sim. E a sua pergunta onde o tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora, não há vaga. Mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adito ao meu ministério. E quero que para o ano parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude! Leia o Rovelac, o Max Miller e outros. Estou pasmo, meu caro amigo Castelo. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. Bem, mas o velho barão veio a morrer. Mas antes, passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez-me uma deixa no testamento. Não diga! Sinceramente, Castro, pus-me com afã no estudo das línguas maleo-polinésicas. Mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, Revue Anthropologique et Linguistique,
Proceedings of the English Oceanic Association, Arquivo Glotológico Italiano, o diabo, mas nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me. Lá vai o sujeito que sabe javanês. Ele mesmo, javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das Ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber. Recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. E a convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como? Se tu nada sabias? Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java com o auxílio de dicionários e umas poucas de geografia. E depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A polícia prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. E o tal marujo era mesmo javanês. Uf! Dessa vez foi por um triz, meu amigo. Nem diga. Chegou, enfim, a época do tal Congresso de Sábios. E lá fui para a Europa. Ah, que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Escreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu sul-americano brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até disse que ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar, conforme prometi. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorô. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos. Quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Mas não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional. E ao saltar no Cais Farru, recebi uma ovação de todas as classes sociais. E o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos, e para onde voltarei a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico. Olha, se não fosse estar contente, sabes o que eu ia ser? O quê? Poderia escolher. Como? Ministro da Justiça em Haia, engraxate da Rodovidor, general de 10 estrelas ou bacteriologista eminente. O que quiser. Sempre o que quiser, meu caro Castro. Vamos. Vamos. Garçom, a conta. Lima Barreto, na Gazeta da Tarde, Rio, 1911. Você ouviu na série Contos no Rádio, O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Roteiro dramatúrgico de Fabiano de Freitas. No elenco, Gerdal dos Santos, Luiz Otávio Moraes, Cristiano Menezes, Laio Júnior, Felipe Peixoto e Tony Godoy. Locução, Luciano Gama. Músicas originais e seleção musical, Júlio Daim. Sonoplastia, Marcelo Santos. Operador de áudio, Ademil Reis. Produção de Nelly Coelho. Direção e coordenação geral, Marília Martins. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Soarmec.
Núcleo de Radiodramaturgia EBC. Teatro, poesia, contos. A arte da palavra no rádio.